Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Algumas histórias de liderança começam com cursos, metodologia e MBA. A da nossa convidada de hoje começa muito antes. Começa na costura da bisavó, no abraço firme da avó e no exemplo de força da mãe e do trabalho árduo ao lado do pai. Taciana Souza cresceu entre duas forças opostas, o rigor da estrada e a delicadeza da costura, e transformou essa dualidade em potência. Ela lidera equipes em ambientes extremamente masculinos, sem abrir mão da feminilidade. Construiu um negócio em família, sem perder a autonomia. Criou uma marca de moda enquanto operava uma transportadora. Viveu crises, fechamentos, recomeços e manteve a coragem intacta. Hoje a gente vai falar sobre liderança real, aquela que nasce da vida, do afeto, da resiliência e da visão. Vamos falar sobre coragem, sobre inspirar pessoas e sobre ocupar espaços que, por muito tempo, disseram que não eram para as mulheres. Apertem os cintos que a estrada da Taciana já começou. Tassi, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira, que alegria te ter aqui. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Oi, caroneiros, eu tô muito feliz e realizada em estar aqui com a Thaís, que eu já amo, tenho um carinho enorme e vamos ver o que essa carona vai me dar. Tassi, você tem 18 irmãos. Sim. Vamos lá, eu conto a sua história. Outro dia eu fui tomar café com uma jornalista da Exame, eu falei, você precisa contar a história da Taciana. A Taciana, assim, lidera um império com 18 irmãos e ela tá ali, mulher, mandando em todo mundo. Mas o que me chama muita atenção é que o seu núcleo próximo, familiar, é muito feminino. Sim. É um matriarcado, mãe, avó, irmã. E o que ser desse matriarcado te ensinou de liderança desde o começo? A liderança desde criança, né? A gente sempre foi ensinada a dominar, a ter presença. Minha mãe é filha única e minha avó criou minha mãe sozinha. Então a gente sempre assistiu esse poder da minha avó, a gente sempre se inspirou, a gente sempre foi ensinada a dominar e ser presente, mesmo conseguindo ou não, mas que fosse ensinada a isso e treinada a isso. E eu levo isso para minha vida, assim, tanto da minha avó, minha mãe, minha irmã, a gente sempre é voltada para dominar, para saber o que está fazendo e para onde está indo. Então, desde criança, a gente já se espelha com isso. Aos 14 anos, você já tocava o negócio da família. Você viu seu pai sair, é caçambeiro que chama? Isso. Caçambeiro. Até dono de transportadora. O que um caçambeiro faz? Então, meu pai ele sempre trabalhou dentro do estado e ele sempre transportou material, argila, barro. Então, ele sempre transportou isso. E desde criança, quando ele tinha oportunidade, quando eu podia ajudar, eu lembro que eu ajudava ele escrevendo num papel, assim, de lápis, e sempre ajudava, sempre estava disposta, sempre achei muito interessante o que ele fazia. Eu tinha uma função, quando era menor, de encher a garrafa dele, então essa era a minha obrigação. E até hoje, assim, o que eu puder ajudar para a empresa, para o núcleo familiar, eu estou sempre à disposição. Eu sempre levanto a mão primeiro. Então o caçambeiro é que fica responsável pelos transportes. Sim. E daí ele saiu de trabalhar numa caçamba para ser dono de transportadora. Exatamente. É uma grande conquista e eu imagino que ele deva cuidar desse império também com muita presença. Sempre, todos os dias, não falha nenhum dia, ele tá lá. E você também? Também. Você tá liderando um ambiente extremamente masculino. Sim. Isso nunca te intimidou? Não, porque sempre foi comum, né? Com meu pai caçambeiro, que é um ambiente também masculino, então a gente sempre soube que isso ia ser masculino, não tem existe, claro, a possibilidade, mas é difícil você ter uma mulher que vai dirigir um caminhão, o esforço é muito grande, então existe, a gente fica super feliz quando vê alguma, mas são poucas, de fato, então é um ambiente que a gente já sabia que ia ser direcionado para isso, não teria uma rota diferente.
O que de responsabilidade e visão de negócios você aprendeu com essa idade que você traz até hoje? Então, quando a gente era criança, a gente sempre teve mesada. Então, e a gente tinha um limite. O que a gente queria passasse desse limite era responsabilidade nossa. Então, a gente sempre foi responsável pelos extras que a gente queria, né? Até ali, meus pais, minha avó sempre muito presentes. Nunca nos faltou nada também, a gente sempre teve tudo, graças a Deus, escola, nunca faltou nada. Então, o que a gente queria um pouquinho a mais era com a nossa mesada. Então, desde criança mesmo, 5, 6 anos, a gente já era acostumada a ter o que a gente queria com o nosso dinheiro. Passou dali, não era mais responsabilidade deles. Então, vocês já tinham que lidar com o orçamento? Sim. Desde novinhas? Desde criança, desde 5, assim que eu me dou conta, 5, 6 anos, a gente sempre teve mesada pra lanchar na escola. O que saía ali, se eu quisesse mais algo do lanche, era por minha conta. Para administrar o seu Sim. dinheiro, então. Por isso que quando você abre sua marca de moda, pulando um pouquinho na história, você já tinha tudo organizado mesmo estando na pandemia. Sim, sim. Eu já tinha um planejamento, porque era o que eu queria fazer. A gente tinha uma loja multimarcas, e aí meu planejamento era ter a marca própria. E eu queria produzir, eu não queria ter só a marca. Então a gente já se programou, estudou quais as máquinas, espaço, o que a gente ia precisar. E a gente já programou o planejamento mesmo financeiro. Quantos anos, quantos meses eu suporto com meu próprio dinheiro, com minhas próprias condições. Então quando a gente abriu, contratou dia 16 de março, dia 20 de março, tudo fechou. Então a gente passou um ano praticamente treinando costureira, aprendendo. Foi uma boa ocasião pra gente naquela época, sim. Mas se não fosse o planejamento financeiro que eu tinha feito antes, com certeza eu não tinha conseguido ultrapassar esse momento de pandemia sem ter o conhecimento profundo de confecção, de costureira, de mão de obra mesmo, de material. Foi essencial. Vamos lá. Você trabalha em transportadora, Sim. toca uma transportadora, estudou engenharia, Sim. prestou concurso, passou em vários concursos públicos, administra 2 empresas, abriu a marca de moda. Sim. O que todas essas Tassianas têm em comum? Disposição, vontade. A gente sempre teve nunca nos faltou nada, mas não era nada que fosse ultrapassar um sonho muito grande. A gente talvez não conseguisse na condição que a gente sempre teve, que a gente sonhou. Então é sonho mesmo, você conseguir dar conforto, você ter o conforto, você conseguir dormir em paz, não só financeiramente, mas porque você organizou sua vida, você tem o momento que é seu. Isso assim é o que me impulsiona sempre. Eu sempre penso uns 2, 3 anos à minha frente, eu sempre estou imaginando onde é que eu quero estar, o que é que eu quero fazer, quais são as pessoas que eu quero conquistar, que eu quero estar perto. 2, 3 anos? Eu sempre planejo. Mas 2, 3 anos para mim é muito longo prazo. Então, lá na transportadora a gente trabalha com período sazonal. Em época do inverno lá, o nosso trabalho diminui em torno de 80%, 70%. Então é uma vida planejando o ano seguinte. O ano seguinte a gente trabalha bastante agora no inverno. Quando chega no verão dá uma baixa. E aí a gente tem que manter funcionário, equipamento, estrutura, tudo funcionando normalmente. Então a gente sempre trabalhou com esse planejamento de 1, 2 anos na frente. E você faz isso com a sua marca também? Faço. Liderar dentro de uma empresa familiar extensa, você sente que você precisava se provar em dobro? Sempre, todos os dias. Porque a gente não tem só o cuidado com o trabalho, né? Com a parte profissional. A gente tem que se policiar na hora de conversar, porque você não quer ferir seu irmão, seu pai, seus tios, você não quer ferir. Então, a gente sempre tem um cuidado dobrado e redobrado, porque além dos parentes, a gente tem uns funcionários que não são nossos parentes e eles se espelham na gente. Uhum. Então a gente sempre está tendo cuidado na forma de falar, como cuidar, como tratar diariamente, porque todo dia tem um problema a ser resolvido, todo dia você tem que conversar com a pessoa de uma forma diferente. Então com certeza trabalhar em família requer mais atenção, mais cuidado, amor mesmo, vamos dizer assim, porque você não quer só ter o relacionamento com sua família ali na empresa. Você quer fora da empresa também, que é diferente de um funcionário que você não tem tanto vínculo, né? A família não, você é para sua vida, você tá ali todos os dias, você vai precisar dele em algum momento, não só dentro da empresa.
Eles estão na empresa, a gente tá junto na empresa para fortalecer, para chegar junto na hora que precisa, tá todo mundo unido e todo mundo faz acontecer. Mas que é um desafio diário, é. Mas CNPJ e CPF se confundem? Às vezes sim, não tem como, né? Porque o coração, assim, a emoção você tem que parar. Eita, agora não, agora eu tô aqui no meu profissional. Mas até você dar o start e pensar nisso, não, eu sou profissional aqui. Você já deu aquela beliscadinha no pessoal, no familiar, no amor mesmo de tratar. Tá, mas assim, eu imagino que tenha gente que esteja lá muito porque é seu irmão. Você privilegia os irmãos ou não? Seja sincera. Não tem como não privilegiar os irmãos, as pessoas que estão ali próximas. Claro que a gente dá um carinho a mais, uma atenção a mais. Eu falo na forma de você prolongar a estadia dessas pessoas lá com você. Você quer aquelas pessoas perto. Eu quero todos os meus irmãos, meus primos, meus tios ali perto. Eu quero ver todo mundo crescendo junto. Então a gente sempre dá uma prioridade, assim, se for... eu preciso de alguém que tenha um pouco de responsabilidade, que vai ser um serviço mais trabalhoso, quem você manda? Um irmão. Uhum. Você está dando a oportunidade dele ali mostrar serviço, trabalhar mais. Claro que ele vai trabalhar mais, mas você está dando a oportunidade dele estar ali dentro, se envolver mais dentro do negócio, cuidar mais do negócio e a gente abrir mais oportunidade, né? Trazer todo mundo com mais força para dentro do negócio. Mas mesmo numa estrutura muito masculina, Sim. Você exerce uma liderança com muita feminilidade. Por exemplo, eu sempre te vejo, você tá de batom vermelho. Ai, sempre. Sempre. E isso, ninguém nunca te desencorajou a ser super feminina? Não, assim, teve um longo tempo que só tinha eu mesma de mulher na empresa. Tem uns 4 anos que tem 2 funcionárias que estão no administrativo e aí já dá um pouco mais de conforto para mim, né? Mas foi uma vida trabalhando só com os meninos, só no ambiente masculino e assim, e são meus parentes, né? Alguns. Então, eu tenho aquela bolha, eu sou cercada, eu sou protegida, né? Se for para acontecer alguma coisa, eu sou protegida. Então, mas nunca tive nenhum problema quanto a isso, não. Teve algum momento que você sentiu, eu tenho que puxar mais para ser ouvida? Sim. Principalmente quando você vai tomar uma decisão. Infelizmente, a gente ainda não tem uma voz tão equiparada a um homem, a uma pessoa que está ali há mais tempo que você, mesmo que não tenha a mesma experiência, nem o mesmo conhecimento que você é difícil no ambiente masculino para uma tomada de decisão. Não convive no dia a dia, não, a gente já impõe os limites do respeito, né? Mas em tomada de decisão, na parte estratégica, se você precisar chamar a atenção realmente, ou você fala com um tom mais alto, ou você chama algum homem para dizer assim, eu preciso falar isso para a pessoa falar. Porque não adianta também você entrar em conflito que você sai perdendo, né? E não é intuito de nenhuma empresa você perder, nem a empresa perder, nem você fazer nenhum parceiro, nenhum funcionário perder também. Então, eu sempre, quando eu tô numa situação meio assim, que eu sei que eu não vou dominar, eu chamo meu pai, chamo meu irmão assim, olha, tá acontecendo isso aí, vamos comigo aí, vai ir na frente. Você é de Aracaju. Sim. E também é uma região muito machista. Sim. Como foi a notícia que você ia abrir um negócio de moda em paralelo? Então, eu sempre tive essa vontade, desde muito criança eu já sabia costurar, eu tinha minha bisavó que ela costurava e eu achava incrível ela conseguir transformar um tecido, uma coisa que assim, sem conceito, sem nada, e ela pronta. Então eu aprendi a costurar com ela e eu sempre costurei minhas roupas, acho que 90% tem uma época que eram roupas feitas por mim. E aí existia esse sonho já, não que eu nem precisasse verbalizar, mas todo mundo sabia, um dia ela vai ter algo na moda, ou uma confecção, ou uma loja, que foi como eu comecei, com a loja multimarcas, e assim, já não foi surpresa para todo mundo. Porque também quando eu comecei foi um período que eu estava só trabalhando na transportadora. E eu sempre fiz muitas coisas, eu trabalhava, já dei aula, eu estudava também enquanto trabalhava. Então quando tudo isso já ficou redondo, finalizado, eu estava só na transportadora, todo mundo já esperava que eu fosse fazer alguma coisa. Mas a sua loja, eu fui no lançamento. Sim, foi lindo. Foi lindo, mas a sua loja é de extremo luxo lá dentro. Sim. Da cidade, assim, da região do bairro, você chega,
Gente, é uma loja que tem, assim, um café, um restaurante, que tem um espaço para networking. Ela é toda, assim, em mármore, ela é maravilhosa, a loja. E eu acho que difere muito, eu imagino, do ambiente da transportadora. São 2 universos completamente diferentes. Sim. Como é a Tassi líder dentro da marca? Eu sempre costumo dizer que a transportadora me dá mais responsabilidade e a marca me dá mais trabalho. São coisas muito minuciosas, é o cuidado desde o adesivo até como a pessoa vai ser recebida. Então, a gente trabalha com mais detalhes, com mais cuidado, enquanto na transportadora você já chega, já aquele ambiente mais robusto, você precisa de mais força. Então, para a gente trabalhar as 2 coisas juntas, é um equilíbrio mesmo. Você saber o que você quer, independente de onde seja a sua disposição, a sua energia. Você sabendo o que você quer, você consegue. Você sabe que a loja, no meu caso, a marca, precisa de um cuidado, de uma delicadeza, de uma música legal, um ambiente climatizado. Eu sei que ali eu tenho que trabalhar daquela forma. Quando eu vou para a transportadora, eu sei que tenho que trabalhar de outra forma. Eu sei que eu tenho que agir, tenho que olhar o negócio de outra forma. Eu não posso chegar a dizer que as 2 coisas a gente lidera igual. Não tem como. São pessoas totalmente diferentes, são funções totalmente diferentes. E aí você tem que virar a chave. Você sai de uma empresa para outra, você já tem que virar a chave automaticamente. Você tem que saber com quem você está lidando em cada setor. Eu acho que é como na vida mesmo. A maneira como a gente lidar com os amigos é diferente como a gente lidar com os seus parentes, com a sua família dentro de casa. E bem assim eu trato os negócios. Se eu chego na transportadora, eu tenho uma linha. Se eu vou para a marca, para a loja, eu tenho outra forma de agir, de pensar, eu sei. O importante é saber o que você está fazendo. Se você não sabe o que você quer, independente seja 1, 2, 3 negócios, nenhum vai dar certo. Você não vai conseguir dominar, você não vai ter aquele cuidado que cada trabalho e cada empresa precisa. Você é o faturamento mais alto dentro do TR Circle, meu grupo de empreendedoras. E você dá aula nos comentários quando você entra para opinar no perrengue das empreendedoras. A Tassi contribui muito, então às vezes tem por exemplo, essa semana uma pessoa do Pará, que faz parte do TR Circle, tem uma empresa de máquinas de construção. Tassi já ali deu uma aula sobre liderança e sobre como lidar com homens trabalhando. Sim. Como trabalhar em um ambiente masculino. Vamos falar algumas dessas regras que você trouxe até nas mensagens, porque isso me chamou muita atenção, o seu estilo de liderança, de impor limite e praticidade. Sim. Porque eu acho que quando a mulher é muito no subjetivo, no emocional. Exatamente. E pelo que eu li nas suas mensagens, o estilo de liderança masculina é muito mais prático. A parte masculina, eles não precisam que a gente fale entre linhas. É direto, eu preciso que você faça isso em tanto tempo. E é isso, não tem muito o que você discutir. Você não está ali numa empresa, quando você está gerenciando uma empresa, você não está ali para discutir, perguntar a opinião. Você vai dizer, o caminho é esse, eu preciso que você me entregue dessa forma. E principalmente no ambiente masculino, tem que ser objetiva. Homem é muito prático, é muito rápido. Eles não precisam que você explique o porquê que ele tem que fazer aquilo. E acaba que eles não gostam de perder tempo. É uma coisa que praticamente em todos os setores da transportadora, ninguém quer perder tempo. Se eu não tenho o que fazer, posso ir embora? Não tem, enquanto mulher não, eu posso descansar um pouco, eu quero beber uma água, o ambiente não tá bom para mim. Então é muito diferente você trabalhar com o setor masculino e o setor feminino. Na marca, na confecção, é predominante mulher. E aí lá a gente lembra, se tá de TPM, eu acho que tá no período de TPM, eu acho que ela tá com problema em casa. Homem não traz problema de casa, é muito difícil. Enquanto o ambiente feminino, não. Ela só tiver com algum problema familiar, a gente tem que observar, tem que ter um pouco mais de calma, respeitar um pouco. Claro, se você não vai deixar a pessoa dominar você e qualquer problema dentro de casa, ela refletir dentro da sua empresa, não pode. Mas você tem que ter aquele limite. Para o homem, não. O homem, é muito difícil o homem trazer um problema familiar ou um problema extra para dentro da empresa. Ele quer fazer o trabalho dele e quer ir embora. Então, é assim que a gente tem que trabalhar.
Você tem que fazer isso, tem que cuidar dessa forma, eu preciso que você me dê esse resultado e pronto. Mas ainda hoje você vive situações de machismo? Ah, sempre. Infelizmente, né? A gente tem que trabalhar e a gente tem que saber equilibrar as brigas que você quer. Porque, no final das contas, é você que está liderando. No final do dia, é você quem vai dizer se aquilo vai para um caminho ou outro. No final do dia, é você quem vai cuidar do dia seguinte. Então, se você ouve uma coisa que você não gosta, ou você vira, fica em silêncio, porque não adianta você também querer bater de frente, debater, porque ali tem um caminho de 2 vias. Você precisa do serviço, ele precisa do emprego. Então, você encerra a conversa. Claro que chama atenção, eu não gosto de falar dessa forma, e encerra a conversa. Eu não aconselho que a pessoa abra uma discussão, até porque é um funcionário, é um parceiro seu que está ali dentro, não adianta, você vai precisar dessa pessoa em algum momento. Então, eu acho que você tem um limite, claro, se posicionar. Isso daqui não é a forma como eu trabalho, que é que eu gosto que você fale dessa forma comigo, mas encerra o assunto. É a melhor coisa. Você não leva mágoas? Não. De jeito nenhum? De jeito nenhum. Você aprendeu em casa a ser linhadura, aprendeu com o seu pai, aprendeu com a vida, como foi? Então, como eu falei lá no comecinho, minha avó, minha mãe, sempre a gente foi muito unida. Minha mãe é filha única, então minha avó, minha mãe, eu e minha irmã. Então a gente sempre teve horário para as coisas, a gente sempre teve limite para tudo. Inclusive, do meu pai também, a gente sabia o que a gente podia e não podia. Não tinha aquela tentativa. Eu vou tentar, o não eu já tenho. Todo mundo fala isso, o não eu já tenho. Não existia na minha casa. Isso aqui não pode? Não pode. Não precisa nem pedir, não precisa nem questionar. Então a gente sempre foi regrada. A gente sempre teve limite. Até aqui você pode, depois de aqui não. Não precisava nem perguntar por quê, porque era não e acabou. Não pode, não concordo, esse é meu jeito de criar e tá tudo certo. E hoje, segue aplicando isso? Quantos funcionários? No total somos 130 funcionários e a gente mantém. A gente precisa fazer dessa forma e tem que ser feito. Não fez? A gente pergunta por quê? O que foi que aconteceu? Não teve resposta? Não tem como permanecer. A Tassi conta que são 18 irmãos, mas que ela fala que às vezes a pessoa espera que vai ser sustentado pelo pai dela. Dá emprego, sim, entendeu? Sim. Então você conta, não tem mesada, tem emprego. Sim. Irmão, seja bem-vindo, toma um emprego. Exatamente. Mas não tem o benefício de ficar só recebendo uma mesadinha e acabou. Não, hipótese nenhuma. Todos maiores, todos responsáveis, então trabalha junto, tem um privilégio, tem que saber que ali é um privilégio, você está trabalhando com sua família, com as pessoas que amam você, que não vão querer ultrapassar, não vão querer passar perto de você, já é um privilégio trabalhando todo mundo junto. E assim, todo mundo trabalha, todo mundo é feliz, se não estiver satisfeito é igual qualquer outra empresa, a gente vai te amar ali fora, mas... Teve irmão que já saiu? Irmão não. Tem um tio, um primo, mas a gente dá um jeitinho depois. Não venha trabalhar. Vamos trabalhar. Então vocês gostam desse ambiente? Sim. Querendo ou não, você acaba se sentindo mais seguro, né? Sim, dá uma segurança. E como a gente fala, né? Se a gente não estivesse trabalhando junto, quando é que a gente ia se ver? Uhum. Talvez passasse meses, assim, dias sem se ver. E é muito bom, assim, o ambiente é muito caloroso. A gente brinca lá, conversa. Então, assim, eu acho, pra mim, é um prazer. Pra mim, quanto mais parente, irmão tiver, é um prazer mesmo. Vocês têm mapeamento de cultura, de valores, tudo desenhado? Eu posso dizer assim, que a gente transmite. Uhum. A gente transmite. A gente gosta de trabalhar, a gente precisa da força, a gente precisa da atenção dos funcionários. Como eu falei, a gente é uma empresa sazonal, então tem um período em baixa, então é baixa para todo mundo, e tem um período que a gente precisa acelerar, a gente precisa dar conta. Então a gente deixa isso muito bem claro, que a gente trabalha, que a gente tem força de trabalho, que a gente precisa do trabalho, a gente esclarece sempre. Não vou dizer para você que eu tenho 100% escrito, verbalizado, mas a gente verbaliza, a gente conversa com todo mundo, a gente mostra por que a gente precisa de tanto trabalho.
a gente precisa trabalhar até tal hora, a gente precisa atingir essa meta, então a gente vai ter que fazer esse tal trabalho, esse tal serviço. Então a gente sempre deixa muito claro. Mas abrir um negócio do zero é assustador, principalmente num setor que você não domina. Que dica você daria para quem está começando e quer abrir um negócio? Além de assustador, é preocupante, né? Porque você está ali investindo em algo que você construiu talvez há anos e que você não tem noção de quanto aquilo vai durar. Mas primeiro, não desistir, porque se não for você, vai ser outra pessoa que vai fazer. E estudar, se planeje, se organize. Não precisa ser uma grande estrutura, mas comece. Dê o pontapé, estude, tem muita informação disponível, tem muitas pessoas que você pode chegar e pedir uma ajuda. No setor da confecção é muito difícil você ter essa ajuda mútua entre outras empresas, mas você tem muita informação hoje, tanto na literatura como na internet. Hoje você tem grupos como o seu que a gente pode conversar, que a gente pode trocar ideia. Então é difícil, claro, os desafios para quem não conhece, para quem não sabe, como foi o meu caso, eu não tinha conhecimento da parte de confecção, de equipamento, maquinário. Então, mas você consegue, aos poucos, tendo dedicação, sabendo o caminho que você quer, onde eu quero chegar, eu quero ter uma marca, eu quero ter uma loja de multimarcas, de cama, mesa e banho, você sabe onde você quer ir? Porque não adianta você estar por vários caminhos e você não vai conseguir, você não vai dominar vários. Mas você sabendo o que você quer, você sabendo onde você quer chegar, com certeza, sempre vai dar certo. Para quem quer abrir um negócio familiar, que dicas você daria? Que abra. Eu acho que é um ambiente muito saudável. Você consegue falar as suas dores, que você talvez não falaria para um desconhecido ou para um funcionário. Você consegue dividir as dores, você consegue pedir uma opinião mais honesta, que eu tenho certeza que nenhum familiar vai querer te passar a perna, não vai querer ver você mal. A gente espera, né? Vamos combinar que assim, você deu muita sorte com esses 18 irmãos, viu? Porque a galera assistindo a gente, não é todo mundo assim, né, galera? Não, os meus irmãos, graças a Deus, a gente trabalha junto, a gente trabalha por um objetivo comum. Sim. Então, graças a Deus, se isso for sorte, graças a Deus, a gente trabalha para melhorar a empresa, para fazer a empresa crescer. Se eu ganho, ele ganha. Se ele ganha, eu também ganho. É um trabalho unido mesmo, é um trabalho familiar. Eu super recomendo. Na empresa de marca, na confecção, eu trabalho com meu marido e com minha irmã. E na transportadora com meu pai, meus tios, meus outros irmãos, meus sobrinhos. Então, é um ambiente gostoso. Você consegue ter essa reciprocidade, tanto de carinho como de profissional mesmo. A gente se responsabiliza, a gente assume quando tem um erro, a gente consegue dizer assim, não, eu fiz, foi por causa disso, disso e disso, como é que eu posso consertar? No ambiente familiar eu acho isso mais fácil, você não precisa estar dentro da empresa. Talvez você vai na casa, talvez você está ali almoçando junto, você consegue conversar, que é diferente de um funcionário, outra pessoa. Eu praticamente amo, não saberia trabalhar de outra forma, acho que eu teria tido muito mais dificuldade. E para trabalhar com o marido? Então, com o marido, assim, tem a vantagem, porque você leva pra casa e discute na mesa mesmo. Eu adoro falar de trabalho em casa. Eu também. Eu adoro. Eu falo, porque gente, eu tô confortável. Eu não sei porque que as pessoas falam, não, trabalho só no horário de trabalho. Eu adoro estar ali debatendo. Não, a gente trabalha 24 horas. Tudo que você assiste é pensando aí o que eu posso trazer pro meu negócio. Se tá dentro do carro, pra onde eu vou, o que é que eu posso levar pro meu negócio. E trabalhar com o marido é incrível, porque a gente também, não vou brigar aqui na empresa não, mas quando chegar em casa a gente resolve. E resolve, assim, não vejo problema. Eu acho que é uma vantagem você conseguir discutir, às vezes num momento mais calmo, às vezes você tem que tomar uma decisão que outras pessoas não podem participar, às vezes decisões financeiras, mesmo que outras pessoas não podem participar, você leva para sua casa. Meu bem, meu amor, vamos sentar aqui, você lembra daquele assunto que a gente não finalizou? Vamos finalizar aqui com mais calma, com mais tempo? Eu acho que é sempre vantagem. Eu também acho que é sempre vantagem, mas tem gente que não gosta. Meu pai, por exemplo, trabalha com a minha madrasta e ele fala que só dá pau, só dá quebra-pau. Eu não sei como eles são casados há 30 anos, porque eles brigam direto. Já minha mãe e meu padrasto, por exemplo, trabalham, mas não discutem de trabalho em casa.
raramente falam. Eu fico impressionada, de verdade. Eu falo, nossa, eu amo falar de trabalho. Então, eu tenho sorte de ter trabalhado com tudo que eu gosto. Nada que eu faço hoje fui imposta ou fui obrigada a fazer. Então, acho que eu já estou na frente, na vantagem de muita coisa. E eu trabalho 24 horas, assim, se alguém me ligar, eu vou atender qualquer horário. Eu não tenho, assim, limite, eu estou na minha casa, estou relaxando, não falo de trabalho. Imagina! Levo trabalho para casa, sim. E para manter uma equipe motivada, o que você acha que é necessário? Eu acho que quando você trabalha com honestidade, você abre o jogo, você assim, eu preciso que você age dessa forma, faça dessa forma, eu acho que se torna mais fácil você ter uma equipe motivada. E assim, você não vai ter 100%, os 365 dias sua equipe não vai estar motivada, você às vezes não está motivado, às vezes você põe na balança, tá valendo a pena ou não tá, todo dia, assim, você tem que pensar, mas entender, porque às vezes aquela pessoa também não tá no bom dia. Então, manter a equipe motivada é desafio diário. É um desafio diário, sempre. Porque hoje eu consigo motivar, mas amanhã eu não consigo. Às vezes uma pessoa só não está motivada na sua equipe inteira e você não consegue que a equipe avance, que a equipe bata a meta, que a equipe faça alguma coisa. Às vezes a maioria tá, às vezes todo mundo está motivado. Então, assim, você tem que equilibrar, você tem que saber dosar até onde você pode ir, qual é o seu limite, né? Porque tem um parâmetro que você, até aqui eu suporto, até aqui a empresa consegue admitir essa falta de atenção, esse problema que aconteceu, claro, tem um limite, mas eu acho que nos 365 dias você tem que estar dosando mesmo o que falar, o que fazer e entender, não tem como, você está de um lado, sua equipe está de outro, e você tem que estar junto com eles, não tem como você trabalhar sem uma equipe motivada. Você pediu exoneração de diversos concursos públicos. Sim. O que você falaria para quem paga o aluguel, mas não tem brilho nos olhos do trabalho? Então, é ponderar, é saber a sua necessidade. Eu jamais diria para você largar tudo e fazer um mochilão e tentar a sorte. Jamais. Se planeje, se organize, direcione a sua vida para alguma coisa que você tenha muito amor, que você saiba que você vai dar as 24 horas como a gente faz, a gente não dorme e acorda pensando no trabalho, e vai em frente. Se planeje financeiramente, que é muito importante. Eu acho que se você não tem uma organização financeira mesmo, para você dar um passo é muito mais difícil. Para você tomar uma decisão é muito mais difícil do que você tá numa situação de que eu vou tentar, eu vou contar com a sorte, eu vou contar com a parceria das outras pessoas, é muito mais difícil. Assim, se alguém tá pensando em sair, claro, faz de tudo para você sair, mas se planeje. Não deixe de viver o seu sonho, porque você tem medo, mas se planeje. Vai com medo mesmo, mas planejado. Vamos falar suas redes sociais? Vamos. Onde que a gente te encontra? O meu perfil pessoal, que é Tassi Lima Souza. A transportadora não tem rede social. E a minha loja, a minha marca é a Tassiana Souza Brand. Então, encontra a gente lá e pode ir acompanhar a qualquer momento e pode falar com a gente também, 24 horas. E quem tá em Aracaju, pode ir na loja. Pode ir na loja. Fica na Rua Poeta João Freire, lá no Garcia. A gente tá de portas abertas de segunda a sábado e vai ser um prazer receber essas pessoas e poder contar a história da gente a cada visita de vocês. Pode chegar lá. A minha rede, vocês já sabem, @ThaisRock. E eu quero ver vocês compartilhando esse episódio para quem está desmotivado para abrir um negócio em família, para quem quer dicas sobre liderança, principalmente liderar num ambiente extremamente masculino. Clique em compartilhar, segue o episódio, dá 5 estrelas pro podcast. Mesmo que hoje você não esteja achando 5 estrelas, dá 5 estrelas sim, porque eu mereço, porque eu tô aqui ralando toda semana para trazer conteúdo para você, tá bom? Então, bora lá, 5 estrelas e vamos no Instagram depois comentar sobre o episódio. Mas, Tassi, qual decisão hoje você olha e você acha que foi mais difícil de ter tomado na sua carreira? A mais difícil é tentar abrir um negócio novo, sem saber as dimensões que ele ia tomar, qual caminho ia tomar. Porque sempre que você vai abrir um
projeto novo, você planeja, você organiza, mas esse caminho não depende só de você. Você tem que saber as pessoas com quem você vai compartilhar, as pessoas que você vai contratar. Então, aquele momento, assim, que eu tomei a decisão de abrir a marca, eu pensei, Senhor, será que isso vai dar certo? Eu estou fazendo o certo, esse é o caminho que eu tenho que seguir. E aí, essa é a parte que dá mais medo, quando você toma uma decisão em uma situação que você não conhece nada, que você vai ali tentar, vai realizar o sonho e esperar ele dar certo. Então é um momento que você fica ali se perguntando se foi a decisão certa, se não foi, mas quando você trabalha, quando você organiza, sempre vai dar certo. Sempre vai dar certo. Eu gosto disso, eu gosto da sua visão otimista, mas ao mesmo tempo muito prática. Sim. O que você acha que são lições que a transportadora te ensinou que você gostaria de passar? A transportadora é o coração da minha família, né? Vou dizer assim, é um negócio que nos rentabiliza, que dá força, que a gente trabalha e planeja por um período muito longo. E a transportadora, assim, ela demonstra força. Assim, se você, em outra ida em Aracaju, você vai ter a oportunidade de conhecer, e todo mundo que trabalha lá, ela sente que a gente precisa de união, de comprometimento, de horário, de você saber o que você vai fazer. A transportadora, ela não dá margem para você errar. Você trabalha ali com equipamentos grandes, perigoso, que você não pode errar, você não pode falhar com o seu funcionário. Eu não posso falhar no salário, eu não posso falhar quando eu vou lá conversar com ele, porque ali é um momento que a gente precisa trabalhar. A gente está um período agora que a gente precisa executar o serviço. A gente tem a obrigação de executar, não tem outra opção. A gente tem que executar. Então, a transportadora sempre me mostra isso, determinação, e saber para onde eu quero ir, e assim, em força de trabalho. Não tem hora. É 24 horas. Você tem que estar cuidando das pessoas, do equipamento, do local, 24 horas, que não pode parar. Então, assim, é um trabalho incansável, repetitivo, e que você tem que estar fazendo. A mesma coisa eu levo para a marca. Eu tenho que estar repetindo os processos, eu tenho que estar conversando com as pessoas, eu tenho que mostrar para ela a responsabilidade que eu tenho diante delas. Então, isso tudo acaba que você leva. Como eu já venho da transportadora há muitos anos, então isso já está muito enraizado em mim. E aí eu tenho que passar para outras pessoas para mostrar como é que a gente tem que funcionar e para a empresa dar certo. Porque não adianta você trabalhar, se esforçar para uma empresa que não vai dar certo, que não vai lhe dar lucro. Então, você tem que passar isso para as pessoas. A transportadora, assim, para a gente, é o seio da nossa família. A gente trabalha em função da transportadora e as outras coisas a gente transmite. No meu caso, a confecção e a marca, eu transmito a mesma forma, a mesma força, a mesma forma que a gente trabalha lá para meu outro negócio. A Tássia é assim. Por exemplo, tem uma transportadora, ela fala, além de transportadora, eu preciso do quê? Carro precisa do quê? Gasolina. Qual irmão vai abrir um negócio de gasolina? Qual irmão vai abrir uma mecânica? Qual irmão... Então ela cria todo um ecossistema de empreendedorismo para a família. Por favor. E eu amo essa sua visão e essa sua praticidade de perceber as necessidades do negócio e trazer cada vez mais lucratividade para a família. Sim. E para os irmãos. Sim. Você não tem esse problema de alguém brilhar mais do que você? Não, de jeito nenhum. Eu quero que todo mundo brilhe. Eu acho, se eu tenho sucesso, se você tem sucesso, assim, para mim é uma realização. Eu quero todo mundo bem, eu quero que todo mundo seja realizado. E são coisas totalmente diferentes. Assim, eu não tenho como dominar um podcast. Uhum. Eu jamais vou conseguir alcançar a excelência que você consegue. Então, por que eu não quero que você tenha excelência? Assim, para mim não faz sentido. Assim, se você faz seu trabalho bem feito, eu não tenho como te alcançar. Eu não tenho como fazer do seu jeito. Eu não tenho o seu carisma. Eu não tenho a sua responsabilidade. É diferente. Então, não tem por que eu não querer que você brilhe. Eu acho muito bonito as pessoas evoluírem, crescer, ver a dedicação da pessoa. Não, para mim não faz sentido eu não querer que outra pessoa brilhe ou cresça ou seja maior do que eu. É um prazer quando eu vejo meus irmãos conquistando as coisas. Meu pai é o filho mais velho e assim, ele ajuda todo mundo da família. Assim, meu pai é a pessoa mais abundante que eu conheço, assim. Ele
ele não consegue ver você numa situação ruim e não te ajudar. A mesma coisa era minha avó. Minha avó também era a filha mais velha da família e ela ajudava todos os outros irmãos. Tinha equiparidade em todos, não tinha ninguém mais ou menos. Bem assim com meu pai. Eu acho que a minha família é praticamente toda assim. Se você tá bem, eu tô bem. Quando você tá mal, o que é que eu posso te ajudar para você ficar bem? E a gente vai se ajudando. E eu queria muito, quero, e todos vão ser, assim, estrelas mesmo. Qual legado você quer deixar para eles? Eu quero deixar um legado, assim, de que o trabalho traz dignidade para si, para as pessoas que estão ao seu redor, que eles evoluam, que as pessoas, não só meus irmãos, mas as pessoas que estão comigo, elas consigam enxergar, além do ambiente delas, elas consigam enxergar outras possibilidades, que elas criem possibilidades para a vida dela melhorar. Eu acho que sempre há algo para melhorar, né? Independente de que status, de que condição você já esteja, você sempre vai ter algo para melhorar. E é o que eu digo para todos os meus funcionários, todos os meus irmãos, assim, melhore. Você não vai perder nada. Você pode não ter um resultado bom, mas você vai ser um ser humano melhor, você vai ser uma pessoa melhor. É o legado que eu quero deixar, assim, que a pessoa tenha a possibilidade de crescer, de evoluir e ser sempre melhor do que ontem. O que é sucesso para você? Então, sucesso para mim, eu já vinha pensando na resposta, né? E eu acho que é quando você consegue alcançar o seu conforto. Eu falo conforto emocional, você não ser uma pessoa dependente de outra, você não ser dependente financeiramente de outra pessoa, nem emocional. E você chegar e conseguir conquistar o que você planejou. Eu não digo nem o que você sonhou, porque às vezes a gente sonha algo que não está ao nosso alcance. Mas quando você consegue fazer o que você planejou, que você chega em casa e diz, eu fiz bem feito, eu acho que você tem sucesso. Não precisa ser grandes fatos ou grandes coisas, mas se você consegue executar o que você planejou, eu acho que é sucesso. Muito bom. A gente tem um quadro aqui que chama pneu furado. Toda estrada tem um erro. Sim. E esse erro ensina mais do que um MBA. Que erro para você foi bom que tenha acontecido? Então, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre planejei tudo. E teve um momento que eu, muito segura do que eu tinha planejado, eu dei como é que eu posso falar? Eu dei uma pausa de observar e acompanhar meu planejamento. E aí eu tive um problema financeiro, que se eu não tivesse, assim, quando eu vi meu caixa zerado, se eu não tivesse uma reserva, assim, seria um momento, assim, de muita crise, que eu teria que cortar custos, que eu teria que cortar pessoas, que era na época o que mais me preocupava, porque cortar custos você consegue, mas cortar pessoas acho que dói muito mais. E quando eu parei e pensei, que eu disse, rapaz, eu que tanto planejo, que tanto eu me organizo, dei essa vacilada, assim, essa deslizada, foi um momento que eu disse assim, não, isso não pode acontecer, eu tenho que voltar, tive que dar uns passos atrás, claro, tive que conversar com as pessoas, mas ali eu aprendi, assim, que você não pode deixar o seu planejamento, tão redondo, tão fechado para você chegar ao ponto de não precisar acompanhá-lo, para você depois ver o que você errou, só depois você conseguir corrigir com muito tempo depois, só quando aconteceu o problema. Aí, nessa época, realmente, eu tive que parar e pensar, dizer, logo eu que planejo tanto, não acompanhei o meu planejamento. Muito bom. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário? Eu não sou uma pessoa de grandes leituras, né, mas eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu gosto de ler um livro que é o Código dos Cavaleiros. É um livro pequeno, rápido, que ele mostra justamente tudo isso praticamente que eu falei, que é a forma como você agir, como você tratar as pessoas com praticidade, e ele mostra 20 códigos, se eu não estou enganada, de como você ter esse convívio prático. Então, é um livro que eu sempre indico. Filme, eu não sou essa pessoa de assistir, mas eu gosto, no geral, eu sempre assisto filme que vai me ensinar alguma coisa, que me ensine de liderança, me ensine de compaixão, de carinho. Então, eu não teria um nome assim para indicar, mas não tem no problema. geral. Uhum.
Adorei. Ai, a gente chega ao fim da nossa carona, eu amei. Eu amei, muito obrigada. O medo passou. Passou o medo? Passou. Ai, muito bom. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo da Beatriz Fioroto, a produção do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Beijo grande.